Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais uma passagem maravilhosa que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para os nossos corações. Essa passagem está em Provérbios, capítulo 3, começa no primeiro versículo e vai até o 8. Então, tem bastante aprendizado aqui, bastante ensinamento do nosso Senhor. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Vamos lá. Aqui a gente podia fazer uns 5 vídeos, né, para cada passagem dessa aqui, para cada versículo, mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um pequeno trecho e aí em cima disso a gente vai conversando, tá bom? Então vamos lá. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Então aqui o nosso Senhor está mostrando a importância da gente guardar os ensinamentos do Cristo e dos mandamentos, da gente seguir uma vida de mandamentos, uma vida direita, uma vida reta, conforme o nosso Deus, o nosso Pai ordenou, não é isso? Ele fala o seguinte, aí ele traz aqui o que a gente vai ganhar com isso, de viver uma vida através dos ensinos do Cristo e uma vida através dos mandamentos que ele nos trouxe. Porque eles aumentarão seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Ou seja, a partir do momento que a gente vive pelos mandamentos e os ensinamentos do Cristo, a gente vai ter naturalmente uma vida de paz e uma vida longa. Por quê? Porque pensa comigo o seguinte, os mandamentos e os ensinamentos nos afastam do pecado. E o pecado nos leva para onde? Para a doença, para a morte. Concordam comigo? Então, naturalmente, quando a gente vive uma vida reta, uma vida direita, a gente se afasta do pecado, vive uma vida muito mais saudável, em paz e uma vida naturalmente longa. A gente vai ter uma vida longa. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço e escreva-as na tábua do seu coração. Aqui ele está trazendo a importância da gente ser bondoso e fiel. Fiel a quem? Ao nosso Senhor. Tá? Se a gente for bondoso e fiel, a gente vai ter boa compreensão diante de Deus e de outras pessoas. Ou seja, se eu for fiel ao Cristo, eu for bondoso, tiver um coração bondoso, o Cristo vai me reconhecer, vai se alegrar muito com esse meu comportamento, essa minha vida. E eu vou também ter uma boa compreensão e uma admiração das outras pessoas também, as pessoas à minha volta. Logicamente, que são aquelas pessoas também que creem no Cristo, aquelas pessoas que vivem para o Cristo, porque aquelas outras que não têm o Cristo, a gente sabe que é até o contrário, né? Quando a gente está próxima dessas pessoas, essas pessoas tendem até a nos atacar, não é isso? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Isso aqui é muito importante. O que é não se apoie no seu próprio entendimento? Quando acontece uma situação na nossa vida que a gente não espera, a gente naturalmente tenta buscar justificativas e tenta botar culpa nas pessoas, né? Então vamos supor, eu perdi um emprego, então eu vou dizer que o meu chefe tinha uma implicância comigo, ou então que um colega do trabalho estava tentando armar contra mim. E acontece uma separação no casamento, então aí eu vou começar a pensar aqui que não, porque a esposa traiu, não, porque aconteceu isso, enfim. A gente sempre fica tentando arrumar uma justificativa para aquela situação ruim ter acontecido. E o que ele traz para a gente é o seguinte, não fica preso a isso. Entende o seguinte, você fez a sua parte, essa situação ruim ela aconteceu, faz o seguinte, confie no Senhor de todo o seu coração. Com certeza, essa situação que aconteceu, ela é necessária na tua vida.
Você não está conseguindo enxergar, mas provavelmente Deus ali está te livrando de situações ainda piores, né? Tá, de repente ele está fechando uma porta, mas Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela, sem abrir uma outra possibilidade para você. Só que para essa possibilidade aparecer, você precisa de confiar. Você precisa de confiar que o que ele faz na tua vida é sempre o melhor para você. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. É aquela passagem de ontem. Se a gente reconhecer que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele caminha com a gente o tempo todo, ele vai fazer de tudo para a gente seguir esse caminho reto. Se a gente começar a desviar, ele vai ajudar a gente, vai dar um puxãozinho de orelha ali na gente para a gente poder voltar para o caminho correto. Se a gente confiar no nosso Senhor caminhando com a gente, ele é que vai tirar as armadilhas que os inimigos colocam na nossa vida. Ele que vai tirar as pedras que a gente poderia tropeçar. É o nosso Senhor que vai fazer isso. Mas para isso a gente tem que ter a certeza que o Senhor, ele anda ao nosso lado. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Essa aqui é muito legal. O que seria o não seja sábio aos seus próprios olhos? É o famoso eu sei o que eu estou fazendo. É exatamente isso. É o eu sei o que eu estou fazendo. É o seguinte, a pessoa ela sabe o que é certo e o que é errado, logicamente. A gente sabe o que é o pecado, tá? Só que aí a gente fala assim, não, a gente se permite se aproximar do pecado ou até pecar, mas falando assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei até onde eu posso ir. Essa soberba da gente achar que a gente sabe o que está fazendo e que a gente consegue se aproximar do pecado e não cair, tá? É exatamente isso que ele está dizendo, não seja sábio aos seus próprios olhos. É a gente achar que a gente pode se aproximar do pecado ou pecar um pouquinho e não sofrer consequências. Então eu falo assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou até ali, chego próximo do pecado, ou então peco, depois eu saio e nada vai me acontecer, eu vou continuar aqui minha vida de santidade. Isso não existe, tanto que é o que ele fala, ó. Tema o Senhor, lembre-se do que o Senhor disse nos mandamentos, do que é certo e do que é errado. É errado? Se afasta do mal, como ele fala aqui. E aí ele fala o seguinte, ele completa assim, isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Então aqui ele está dizendo para a gente que se a gente usar todos esses ensinamentos que foi trazido aqui para a gente, que foram trazidos para a gente, eles vão ser como um remédio para a nossa vida. Uma vida que a gente vive de ansiedade, de doença, né, de agonia, de angústia, não é isso? E uma vida até curta, né? Porque a gente acaba encurtando a nossa vida vivendo pelo pecado, através de uma ansiedade, né? Então assim, esse vai ser o remédio que vai curar a nossa vida e vai fazer com que a gente tenha uma vida saudável, em paz e uma vida longa. Não é isso? Eu vou passar de novo aqui os pontos para vocês de quais seriam os ensinamentos. Vamos lá, o primeiro, guardar os ensinamentos e os mandamentos do Cristo no nosso coração, a gente viver para esses ensinamentos. Depois, a gente ter fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, viver uma vida sendo fiel a Ele, tendo bondade no nosso coração. Confiar no Senhor em todas as situações que aconteçam na nossa vida. Não questiona, simplesmente confia no Senhor. Reconhece que o nosso Senhor enxerga que o nosso Senhor está sempre do nosso lado e Ele jamais vai deixar com que a gente caia naquilo que a gente não deveria cair. Se a gente cair é porque era necessário, não é isso? E Ele vai sempre nos guiar para o melhor caminho, o nosso Senhor. E a gente parar com essa história de que eu sei o que eu estou fazendo. A gente não sabe absolutamente nada. A gente tem que tirar essa soberba de dizer que eu sei o que eu estou fazendo e eu posso me aproximar do pecado, que não existe isso. Simplesmente qual é o que o ensinamento traz aqui para a gente. É errado? É pecado? Nem se aproxima, nem olha, porque Deus sabe que a gente é fraco. Sozinhos a gente não consegue. Então, se a gente olha para o pecado ou se aproxima do pecado, naturalmente a gente vai cair no pecado e a gente vai sofrer as consequências. Que é exatamente tudo isso que ele está dizendo para a gente. Ele está mostrando que se a gente entrar numa vida de pecado, a gente vai viver uma vida doente. Nossa vida será abreviada, não é isso? Então, que a gente tenha a sabedoria para conservar
esses ensinamentos no nosso coração todos os dias da nossa vida, para que a gente tenha uma vida longa, com muita saúde e paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Senhor, o nosso grande Salvador, assim permitir.